Olá, sejam muito bem-vindos ao Pauta 2, programa para te conectar com os principais assuntos do Brasil, do mundo, assuntos do momento. E olha só, ontem foi celebrado o Dia do Trabalho. A data serve para rememorar conquistas e lutas. Uma das reflexões que convidamos você a acompanhar é o trabalho análogo à escravidão, tema do programa de hoje. O trabalho escravo foi abolido por lei no Brasil em maio de 1888, mas ainda hoje são comuns casos de trabalhadores sendo resgatados de locais que praticam atividades que ferem a dignidade humana, submetendo pessoas a condições degradantes. Goiás é o campeão de um ranking negativo. Em 2023, o estado foi o que mais teve trabalhadores resgatados, um total de 739. Somente no Centro-Oeste foram feitos 820 resgates, decorrentes de 114 ações de fiscalizações. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, no Brasil, foram 3.190 trabalhadores resgatados em 2023. Bom, e para a gente falar sobre o assunto de hoje, tema que estamos propondo para uma reflexão, trabalho análogo à escravidão, nós recebemos o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Roberto Mendes. Roberto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Pauta 2. Boa tarde, nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui presente, e conversando com vocês um pouco sobre esse tema tão relevante aqui para a sociedade brasileira. Roberto, de uma forma conceitual, o que a gente pode diferenciar entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão? Qual a diferença? Bom, na verdade, a principal diferença é que o trabalho escravo ou tradicional, ele era pautado muito pela restrição à liberdade. O ser humano, ele era um objeto que pertencia ao seu dono, como se fosse uma coisa qualquer, um bem de valor qualquer. Com o conceito análogo à condição de escravo, ele possui umas nuances diferenciadas em que o principal bem a ser protegido não é somente a liberdade do trabalhador, mas a sua dignidade. É por isso que o artigo 149 do Código Penal, ele elenca 4 figuras que caracterizam esse ilícito, seja elas separadamente ou em conjunto, que é o trabalho forçado e a servidão por dívida. Essas 2 figuras muito se assemelham ao trabalho escravo convencional, porque há presença da restrição à liberdade também, além da ofensa à dignidade. Já as demais figuras, que são as mais comuns, que é submeter o trabalhador à condição análoga de escravo e a jornadas exaustivas, não há necessidade de haver a restrição à liberdade, porque o bem maior que está sendo protegido é a dignidade do trabalhador. Então, ainda que o trabalhador ele não esteja sendo obrigado a permanecer mediante vigilância armada ou qualquer outra coação em determinado estabelecimento, ainda assim pode configurar o crime de submissão do trabalhador à condição análoga de escravo. E, Roberto, aqui em Goiás, no ano passado, a gente teve o maior número de pessoas resgatadas em situações de trabalho análogo à escravidão. Queria saber de você quais são os motivos para esse número maior, fiscalização ou aumento dos casos? O que você avalia para o aumento dessas situações e de resgates? São vários fatores. O principal deles é que Goiás tem uma equipe já que atua há muitos anos no combate ao trabalho escravo, e a gente já vai desenvolvendo algumas expertise que culmina com maior número de resgate, maior número de fiscalizações e maior número de resgate, consequentemente. Outros pontos que você mesmo citou aí, a questão do aumento do número de denúncias. Nós tínhamos uma média nos últimos 10 anos de 300 denúncias de submissão trabalhadora condicional de escravo, e no ano passado esse número subiu para 3.920. Então, houve um aumento muito considerável em todo o país, e concomitantemente também há o aumento do número de resgatados, não só no país, como também no estado de Goiás. Foram 3.190 resgatados, dos quais 753 foram aqui no estado de Goiás. Roberto, a gente tem dados também, de outros estados, e aí chama a atenção, por exemplo, o caso do Rio Grande do Norte, que não teve nenhum resgate, e o caso do Amazonas, que teve apenas 3. Gostaria de saber de você, assim, se lá realmente não tem,
situações de trabalhos análogos à escravidão, ou se há subnotificação, não há fiscalização. O que a gente pode tirar disso em comparação ao nosso Estado? Bom, igualmente, as duas observações que você apontou aí são válidas. O número de auditores fiscais no Brasil está super reduzido, nós temos cerca de 1.800 auditores e temos 1.800 cargos vagos. Então, isso é muito pouco, né? Muito poucos auditores para fiscalizar todas as atividades e todas as demandas que nós possuímos. Então, o número de atividades, de operações feitas no norte do nosso país, principalmente, que são locais de difícil acesso, são poucas devido à falta de pessoas para fazer, e também a questão das denúncias. Poucas pessoas sabem fazer a denúncia ou desconhecem que determinado fato pode configurar condicionário de escravo. Eu tenho certeza que nesses estados de maior dificuldade de acesso, existem muitos casos que não chegam ao nosso conhecimento, principalmente como um caso que você falou aí do Amazonas, e Pará também é um caso que ocorre muito, né, e deve ter muitos casos que não chegam ao nosso conhecimento. Roberto, queria entender um pouco sobre algumas atividades, né, que acontecem, né, os motivos, as razões. Quando a gente trata aí de números a nível nacional, por exemplo, o cultivo do café foi o setor com a maior quantidade de resgatados, um total de 302, ficando à frente do setor da cana-de-açúcar, foram 258 resgates. Isso quando a gente pega aí a nível nacional. Aqui no estado de Goiás, em Goiás, também são esses setores ou são outros? E por que a gente pode indicar setores mais ligados ao campo? Na verdade, esses números aí estão um pouco destoados, porque, em terceiro lugar, salvo engano, é a atividade de apoio à agricultura. E desse número de atividade de apoio à agricultura, boa parte dele pertence também ao setor de sucroalcooleiro. Então, na verdade, foram 428 trabalhadores resgatados da atividade de cultivo de cana somente aqui no estado de Goiás. E, em segundo lugar, que vem a uva, o café, né, e depois a uva. Então, um dos motivos que deixa a cana-de-açúcar em primeiro lugar, em número de trabalhadores resgatados, é o fato de esse setor empregar um grande número de trabalhadores e também haver um grande número de produtores de cana, né, que fornecem cana para as usinas, além das próprias usinas. Roberto, um ponto importante, além, é claro, da denúncia, do resgate, a fiscalização, é saber o que acontece com essa pessoa quando ela é resgatada de uma situação de trabalho escravo, né? Como funciona esse acolhimento, o que é feito para justamente essa pessoa não volte para uma situação de trabalho análogo à escravidão? O combate ao funcionário escravo, né, é uma das atividades que tem mais consequências tanto para o trabalhador quanto para os empregadores. Para o trabalhador, a gente, geralmente, quando o empregador concorda, ele recebe as verbas rescisórias, isso incluído valores devidamente descontados, ou valores que deveriam ter sido pagos não foram, hora extras não pagas, salário de atraso e todos os demais consecutâneos dos direitos, né, do trabalhador. Isso é pago durante a ação fiscal na nossa presença. Além disso, o trabalhador ele é cadastrado no seguro-desemprego, né, de trabalhador resgatado, que lhes garante 3 parcelas de um salário mínimo cada. O Ministério Público do Trabalho também negocia com o empregador o pagamento de um dano moral individual para o trabalhador, que geralmente varia entre 20% a 50% do valor das verbas rescisórias. E, além disso, o trabalhador tem garantido o direito de retornar aos seus estados de origem, seja através de pagamento das passagens pelo empregador, seja através de locação de ônibus, ou, em caso de recuso, o próprio Ministério do Trabalho compra essas passagens para eles retornarem. E, além disso, também a gente encaminha esses trabalhadores para a assistência social do município, seja através do CRAS ou do CREAS, para que eles tenham esse acompanhamento próximo, assistencial, e também seja comunicado o CREAS de origem do trabalhador, porque em 90% dos casos, o trabalhador, eu falo aqui de Goiás, o trabalhador ele não é morador aqui do local, ele retorna para o seu estado de origem, geralmente o Nordeste. Então, precisa de um acompanhamento lá no estado dele, na cidade dele, não somente aqui em Goiás. E, Roberto, do outro lado, do lado do empregador, quais são as penalidades previstas na lei brasileira para quem pratica esse crime? Assim, além dele ter que pagar todas as verbas rescisórias, né, conforme eu falei ainda há pouco,
também além do dano moral individual para o trabalhador, ele é instado a pagar um dano moral coletivo, também por parte do Ministério Público do Trabalho, para a sociedade. Esse dinheiro não vai para o trabalhador, vai para a sociedade, vai para o FAT, ou vai para alguma instituição, ou para alguma entidade, a própria município, que precisa de algum apoio, doação de algum bem, de um veículo. Então, isso é destinado para a sociedade. Ele também é autuado por todas as infrações, todas as irregularidades que a gente encontra, não só de legislação trabalhista, como segurança do trabalho. E essas autuações, essas situações, ele tem um direito de contraditório para a defesa. E, ao final, quando transitar em julgado administrativamente, ele pode ter o nome inserido na lista de empregadores que submetem seus empregados à condição análoga de escravo, que é a chamada lista suja, que é uma das principais ferramentas que nós dispomos hoje, que o Brasil, né, que o nosso país dispõe, para combater essa exploração, porque dela, a inserção do nome do empregador na lista suja decorre muitas consequências para os empregadores e é um dos principais temores que os empregadores têm, porque multas, verbas rescisórias, geralmente é pago com facilidade. Mas quando não vai para a lista suja, há uma série de repercussões, porque o empregador ele não consegue financiamento de instituições financeiras públicas, e se ele tiver algum financiamento, esse financiamento ele vence antecipadamente, ele é notificado para fazer pagamento antecipado. E, geralmente, ele não consegue vender os seus produtos e seus serviços. Muitas empresas que aderiram ao Pacto de Combate ao Trabalho Escravo no Brasil, são mais de 500 empresas, elas se comprometeram a não comprar produtos e serviços dessas pessoas que estão na lista suja. Então, dificulta muito a vida deles. Então, por isso que é um dos maiores temores. E, por fim, aí ele pode também vir a responder pelo crime do artigo 149 do Código Penal, cuja atribuição, né, cabe à Polícia Federal, que também trabalha com nossas operações, ela fazer o inquérito policial e encaminhar para o Ministério Público Federal, que geralmente denuncia os empregadores. Também pode ocorrer, no caso de atividades ligadas ao campo, a perda da terra pela prática de trabalho análogo à escravidão? Isso ainda não foi regulamentado, né? Está previsto na Constituição Federal, por emenda constitucional, mas não foi regulamentado ainda. Então, no Brasil, não há essa possibilidade de perder o imóvel, seja ele rural ou urbano, em decorrência da constatação de trabalho na condição de escravo no estabelecimento. E em relação também a esse perfil dos trabalhadores, né, que são resgatados dessas situações de trabalho análogo à escravidão. A gente falou um pouco aqui de Goiás, mas também há outros tipos de trabalho escravos em outros estados. Qual é o tipo, o perfil desse trabalhador quando a gente faz essa análise por todo o Brasil, Roberto? Bom, a maior parte desses trabalhadores são trabalhadores negros, geralmente com pouca escolaridade e oriundos dos estados do Nordeste, principalmente, né, quando se fala aqui em Goiás, em São Paulo, nesse estado do Centro-Sul. São trabalhadores que vieram de outros estados trabalhar por um período nessas outras localidades e voltar depois de um certo tempo. São trabalhadores migrantes temporários, né, que vêm para uma atividade sazonal. Essas são as principais características desses trabalhadores. Roberto, e como funciona também, você falou que a maioria, né, dessas pessoas, elas vêm ali da região nordeste do país. Como que funciona isso? São aliciadores, são pessoas que abordam a maioria dessas pessoas que não são nem alfabetizadas e persuadem essas pessoas a trabalhar em outros estados? Como que funciona essa questão? Você tocou num ponto importantíssimo, porque até há um tempo atrás, há cerca de 10, 15 anos atrás, quando essa facilidade de comunicação, né, ainda não existia, os empregadores buscavam essa mão de obra pessoalmente através de um preposto. Eles vão até os estados do Nordeste, iam até o estado do Nordeste e buscavam esses trabalhadores diretamente, locando ônibus e trazendo os trabalhadores. Hoje não precisa mais disso. Hoje, qual é o modus operandi desses empregadores? Geralmente, eles mantêm contato com algum trabalhador da região e quando precisa de uma turma de trabalhadores, eles mandam uma mensagem pelo WhatsApp, por exemplo, ou por outro meio, falando que precisa de tantos trabalhadores que têm emprego. E, geralmente faz algumas promessas, faz com que os trabalhadores venham por conta própria. E chegando aqui, o empregador fala, não, eu tenho vagas, tenho tantas vagas de emprego, mas eu não forneço alojamento. Aí os trabalhadores têm que procurar um alojamento para trabalhar, né, para morar durante aqueles meses que ele vai trabalhar aqui, e o empregador os trata como se fosse trabalhador da região e não trabalhador migrante. Então, na maioria dos casos,
da cana, por exemplo, vocês estão mostrando a imagem da cana aí, dos resgates que foram feitos no ano passado, havia essa fraude. O empregador era aliciado de forma indireta nos estados do Nordeste, vinha por conta própria e chegava aqui, não recebia alimentação e nem alojamento. E essas obrigações existem sim, ainda que o aliciamento seja de forma indireta, como no caso que eu citei por meio de redes sociais, de WhatsApp, a obrigação do empregador é de registrar o trabalhador desde a data em que ele sai do seu estado de origem, da sua cidade de origem, fornecer alojamento, arcar com as despesas de vinda, fornecer o alojamento aqui, fornecer alimentação e garantir o retorno desse trabalhador para o local de origem no final do contrato. Então, está sendo cada vez mais comum essa fraude e a tentativa de passar o trabalhador migrante como se fosse um trabalhador morador local. E, Roberto, eu estava vendo um relatório da Organização Internacional do Trabalho que eles registraram pouco mais de 3 milhões de crianças vítimas de trabalho análogo à escravidão no mundo em 2021. Queria saber de você se o Ministério do Trabalho tem dados sobre o trabalho infantil análogo à escravidão aqui no Brasil. O trabalho escravo, principalmente infantil, ele não é muito comum. O trabalho escravo em si já não é muito comum na zona rural, tendo em vista que, não sei se nós comentamos aqui já, cerca de 85% dos casos de resgate de trabalhador na condição de escravo são feitos na zona rural, somente 15% da zona urbana. E na zona rural, principalmente, não é muito comum o trabalho infantil. Desde a década de 90 para cá, vem diminuído muito, porque há uma fiscalização, as consequências também, as punições são severas para quem emprega mão de obra infantil. Então, não é muito comum. Eu não tenho os dados aqui exatos, mas eu sei que esse número é muito pequeno de trabalhador resgatado, trabalhador infantil resgatado da condição análoga de escravo. Roberto, queria retomar num ponto que o senhor respondeu a Jéssica agora há pouco, a respeito do perfil dos trabalhadores. E aí o senhor citou, né, a questão dos migrantes e tudo mais. Mas eu penso que muitas vezes esses trabalhadores, por ter uma origem mais humilde, eles saibam que estão em uma situação de trabalho análogo à escravidão. Como é que o Ministério do Trabalho, e outros órgãos parceiros também, numa ação de fiscalização, pode colaborar também no sentido de orientá-los, né, para que não sejam mais vítimas de um trabalho degradante à condição humana? Isso aí passa também por uma questão de política de Estado, né? Citando um exemplo aqui, o Estado do Ceará era muito comum nós encontrarmos nas operações de resgate trabalhadores oriundos do Estado do Ceará. Hoje não é muito comum, é muito raro. Então, a gente acredita que houve um trabalho político, né? Uma política voltada para a área social do Estado do Ceará, citando um exemplo aqui, e isso fez reduzir esses casos de trabalhadores que submetem essas condições. Mas o que a gente pode fazer é orientar o trabalhador para tomar cuidado na oferta de emprego por parte de empregadores que se localizam em outras regiões e, principalmente, no caso daqueles resgatados, para que eles procurem, né, eles mantenham contato com a rede de assistência social dos locais de origem. Conforme eu disse aqui, quando há um resgate, a gente notifica a assistência social do município quando está havendo resgate e expressamente para que eles comuniquem a assistência social da origem desses trabalhadores e acompanhem a situação desses trabalhadores. A gente sabe que, infelizmente, isso está no fluxo, né? O fluxo de atendimento às vítimas de trabalho escravo, que é uma portaria do Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, mas, infelizmente, essa portaria ela não é muito cumprida, porque não há coercibilidade. E essa parte de assistência social às vítimas, ela foi incumbida mais aos estados e aos municípios. Infelizmente, esse é um aspecto que precisa melhorar muito ainda no Brasil, embora a gente acredite que, de modo geral, essas ações de combate ao trabalho escravo significam um grande avanço para a sociedade, tendo em vista que até a década de 1980, 1995, não havia combate ao trabalho escravo no Brasil e as pessoas denunciavam e nada era feito. A exemplo do caso eu vou falar o nome aqui porque já é público, né? A exemplo do caso da fazenda Volkswagen, onde foram feitas várias denúncias até 1983 e ninguém fazia nada. Até que depois de muita insistência pela Comissão Pastoral da Terra, a Polícia Federal foi lá e resgatou cerca de 1.000 trabalhadores
ninguém foi preso e somente 4 trabalhadores, depois de 14 anos, receberam verbas rescisórias. Então, assim, já é um avanço muito grande, mas ainda tem muita coisa para melhorar essa política de combate ao trabalho escravo no Brasil. Roberto, você falou um pouquinho, né, sobre o trabalho dos auditores fiscais e das denúncias. Apesar de ter um grande número de denúncias, você falou um pouquinho da falta de profissionais, a falta de auditores fiscais. Queria saber quais são os desafios para que continue crescendo o número de pessoas, trabalhadores resgatados em situações análogas à escravidão, como que essa falta de profissionais, falta dos auditores fiscais tem impactado nesse trabalho de combate? Sim, a gente vem num quadro preocupante, porque o último concurso foi feito em 2013 e somente para 100 vagas. E somente naquele ano aposentaram mais de 100 colegas. Então, está havendo uma redução muito drástica de colegas auditores fiscais do trabalho e a gente percebe que o Ministério do Trabalho não tem sido adequadamente, não tem sido assim, alvo de preocupação do governo. O governo não tem se preocupado com as ações de fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Eu digo isso não somente a governos de esquerda, a de direita, mas também o governo de esquerda, tendo visto que essa postura já é bem antiga. Mas atualmente tem um concurso autorizado para 900 vagas, cuja prova vai ser agora dia 5 de maio, e vai dar um alívio para a carreira, porque nós temos hoje 1.800 vagas, e esse concurso vai significar muito, porque além dessas 900 vagas, há perspectiva de chamar excedentes. E nosso sindicato vai trabalhar para que sejam chamados os 1.800, né? Ou seja, 100% além do número de vagas, porque nós temos hoje no Brasil 1.800 cargos hoje que não são ocupados. Então, o panorama geral é esse. Mas a questão não é somente concurso. A gente vem sofrendo restrição em vários setores. Em relação ao número de servidores administrativos, também não há concurso. As nossas superintendências por todo o Brasil e as gerências no interior estão sucateadas, inclusive a nossa aqui em Goiânia. A gente está tentando trabalhar com alguns outros órgãos aí para que a gente mude de local e compartilhe um prédio com outra instituição, porque o nosso prédio não está mais em condições de nos atender. Fica no 85, prédio muito antigo, totalmente sem condições de nos atender. Além disso, tem falta de estrutura de veículos, de motoristas, estamos totalmente sucateados. E Roberto, e como que essa situação está afetando? Por exemplo, se tem um grande número de denúncias, elas não conseguem ser apuradas por conta dessa realidade que você acabou de contar aqui para a gente? Exatamente. Inclusive, se eu tivesse que elencar, apontar a principal causa desses resgates, dessa submissão de trabalhadores à condição de escravo, eu apontaria que é a falta de fiscalização. Porque quando não há fiscalização ou não há o temor de ser fiscalizado, os empregadores fazem o que bem quiser. Eles descumprem a legislação por completo e é esse descumprimento da legislação por completo que chega à degradância, ou seja, chega a um quadro inaceitável. Então, esse número de denúncias que a gente recebe, a gente prioriza as mais graves, que é salário, risco grave iminente, essas questões de denúncia de trabalho escravo, mas boa parte das denúncias que a gente recebe não tem condição de atender. Elas são arquivadas e vão ficando lá e nunca são atendidas, porque demandaria um número 10 vezes maior de auditores fiscais para dar conta da demanda. E em relação a essa questão também de demandas, esse ano a Auditoria Fiscal do Trabalho está em estado de mobilização e não temos atendido nenhuma denúncia de trabalho escravo. Nós temos cerca de 1.200 denúncias acumuladas esse ano e praticamente pouquíssimas foram atendidas em alguns estados. Aqui em Goiás não teve nenhum resgate, sendo que o ano passado já tínhamos realizado 3 operações, porque o governo fez um acordo com a categoria de auditores fiscais do trabalho em 2016, juntamente com os auditores fiscais da Receita Federal. E depois de muita negociação, de muito questionamento, inclusive no STF, em 2021 foi pacificado que poderia ser regulamentado, e o governo fez isso em relação aos auditores da Receita Federal agora no início do ano, deixando a Auditoria Fiscal do Trabalho fora dessa negociação, deixando de cumprir o acordo em relação aos auditores fiscais do trabalho, culminando com essa greve que nós estamos desde o início de janeiro. Roberto, a fiscalização ela funciona muito como um combate, né? Queria saber de você se o Ministério do Trabalho ele tem algum órgão, alguma comissão que trabalhe efetivamente para erradicar o problema. Tem essa perspectiva de não apenas combater, mas chegar
desenvolver ações para, de fato, erradicar o trabalho análogo à escravidão aqui no Brasil? Sim, existem vários programas, né? A gente participa com outras instituições, cujo o intuito nosso seria erradicar, né? Mas é um caminho muito longo ainda para chegar até lá. E a principal arma que a gente dispõe é fazendo as fiscalizações e aplicando essas sanções. Recentemente, a Justiça do Trabalho criou um programa de enfrentamento ao trabalho escravo e nos convidou também para participar com ele. O Ministério Público do Trabalho também tem esses programas. Então, qual é o intuito desses programas? Levar conhecimento para as pessoas, divulgar o conceito de trabalho na condição de escravo e propor políticas, novas políticas públicas para que isso avance, né? Avance no enfrentamento a essa chaga aqui no nosso país e que os resultados sejam mais efetivos. Nós temos a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é a CONATRAI, ligada ao Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos, também que trabalha no desenvolvimento dessas políticas públicas, mas, infelizmente, ainda não tem sido feito o que é necessário, né? Avançar efetivamente nessas ações. Roberto, nosso tempo aqui ele se esgotou, mas queria que o senhor falasse rapidamente como que as pessoas podem fazer denúncias, podem colaborar com o Ministério do Trabalho, órgãos parceiros, nesse trabalho de fiscalização que é realizado. Sim. Essas operações são feitas por várias instituições. Eu acho que o êxito do resultado está justamente no trabalho em conjunto com o Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Polícia Federal e demais instituições. As denúncias podem ser feitas por vários meios, principalmente pelo sistema IP, que é o principal meio de comunicação com o Ministério do Trabalho quando se trata de trabalho escravo. Então, o trabalhador ou qualquer pessoa pode preencher esse formulário lá no site, chama Sistema IP-MTE, digitando no Google é o primeiro link que aparece. Também pode ser feito por várias outras maneiras, através do Ministério Público do Trabalho, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, das Polícias Civis no interior, Comissão Pastoral da Terra, qualquer outro órgão público que tenha o atendimento à sociedade. Os canais são variados. Roberto, muito obrigado pela entrevista aqui a nós no programa Pauta 2. Um bom trabalho ao senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, estamos à disposição. Nós agradecemos aqui a presença no programa do Roberto Mendes, auditor fiscal do Ministério do Trabalho. O Pauta 2 vai para uma rápida pausa. Na sequência, vamos continuar tratando deste assunto ouvindo a Comissão Pastoral da Terra. Não saia daí, Pauta 2 volta já já. Já estamos de volta com o programa Pauta 2 de hoje, em destaque o combate ao trabalho análogo à escravidão. Neste bloco, a partir de agora, nós estamos em contato com um integrante da coordenação da campanha nacional da Comissão da Pastoral da Terra, a CPT, contra o trabalho escravo, Xavier Plassat. Xavier, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito honrado, obrigado, boa tarde, bom dia. Bom, nós destacamos aqui no bloco anterior uma temática a respeito da fiscalização. E agora, em contato contigo, da Comissão da Pastoral da Terra, a gente queria entender um pouco como é o trabalho realizado pela comissão voltado especificamente ao combate ao trabalho análogo à escravidão. A CPT tem uma participação direta no acompanhamento a muitas comunidades rurais que enfrentam situações de conflito, de precariedade, vulnerabilidade, e isso há décadas. E foi nesse trabalho que nos aproxima dessas comunidades rurais que, especialmente na Amazônia, nós testemunhamos situações que, aos poucos, não dava para não qualificar como sinal de escravidão moderna, né? E, por isso, a CPT tem um histórico que remonta praticamente ao início dos anos 70, de denúncia públicas sobre esse tema. E um histórico, eu diria também, de contribuição importante para que o Estado brasileiro, que inicialmente negava tal situação, um tipo de negacionismo da época, passasse a reconhecer essa realidade e a construir aos poucos uma política
de combate ao trabalho escravo. Essa política que hoje traz os frutos que toda a comunidade internacional reconhece a importância. Basta dizer que passa hoje de 60 mil o número de pessoas que foram encontradas nessa situação desde 95, quando iniciou essa política. Então, nosso trabalho continua sendo primeiro, um trabalho de base. Ouvir as queixas, as denúncias dos trabalhadores, das trabalhadoras que nos procuram, porque temos equipes espalhadas no território nacional em todo lugar, né? Principalmente, inicialmente, nos primeiros anos no norte do país, na Amazônia, mas, ultimamente, a gente observa que esse tipo de situação se encontra em quase todas as partes do território nacional. E não nos limitamos a esse trabalho de base, que é o essencial, porque sem a denúncia, dificilmente a gente encontraria trabalhador para ser resgatado, para fiscalizar. Acima desse trabalho, nós temos um segundo trabalho que é tanto quanto importante, que é um trabalho de monitoramento das políticas públicas que são necessárias para erradicar o trabalho escravo. Você sabe que o Brasil qualifica sua política não uma política de libertação da escravidão, mas de erradicação do trabalho escravo. E o trabalho escravo tem raízes. E para atacar essas raízes é preciso, primeiro, identificá-las corretamente. Segundo, articular políticas que vão, de forma orgânica, de forma coordenada, atacar essas raízes, para evitar o que nós chamamos de reprodução do ciclo vicioso da escravidão. Xavier, então, esse é nosso trabalho em 2 níveis. Xavier, você falou agora há pouco que o trabalho análogo à escravidão era, a princípio, negado pelo Estado, né? Mas ainda assim, apesar das políticas públicas de trabalho, de combate ao trabalho escravo, você acredita que essa ainda é uma realidade invisível, que as pessoas só veem, só percebem quando é denunciado, quando acontece a fiscalização, onde essas pessoas são resgatadas? Sim. Essa pergunta é extremamente importante. Invisível o trabalho escravo sempre tem sido. Não temos nem ideia da proporção exata do iceberg ao qual nós estamos nos entregando nessa batalha. Essa parte de 60 mil pessoas resgatadas é a parte imersa do iceberg. Mas quantos não tiveram essa chance, essa sorte de encontrar no seu caminho um auditor fiscal do trabalho para os libertar? Essa aqui é uma questão que ninguém tem como dizer a importância e a realidade. Mas da invisibilidade nós temos provas todo dia. A primeira, de uma certa maneira, salta aos olhos essa questão do trabalho escravo chamado doméstico, né? Que o trabalho escravo na situação de trabalho doméstico. Quando a gente encontra hoje pessoas que há 40 anos estão nessa situação, e que somente o ano passado, em Minas Gerais, o ano retrasado na Bahia, foram encontrados auditores fiscais. Isso não é a prova de 40 anos de invisibilidade dessa situação? E nós sabemos que tem 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil. Claro que nem todos estão numa situação tão catastrófica, mas é bom de se perguntar quantos entre nossos vizinhos, situações que estão na nossa proximidade, não estariam nessa situação. Outro exemplo, você não acha inacreditável que nos últimos 3 anos, no Brasil, os campeões do trabalho escravo tenham sido de todas as regiões do país, com exceção da região amazônica? Como se o problema estivesse resolvido, solucionado no norte do país e na Amazônia, justamente a região onde historicamente ele apareceu com todo o seu peso dramático. Isso é um sinal grave, né?
de que nós estamos, nesses últimos anos, numa situação que foi criada por políticas públicas desastrosas de desconstrução de todo o sistema de monitoramento, de fiscalização, de atenção à questão como a desordem fundiária, a questão da invasão do território, a questão do desmatamento ilegal, da mineração ilegal. Tudo isso são crimes que são geralmente associados ao trabalho escravo. Não fazendo uma coisa, você deixa de fazer a outra. Você deixa de ter acesso à realidade e à visibilização desse crime. Então, ninguém vai acreditar que na Amazônia não tem mais trabalho escravo. Ora, os números dos últimos anos são extremamente, eu diria, pífios, né? E nos coloca realmente nessa percepção que aí tem invisibilidade. E para atacar essa invisibilidade, temos que nos mobilizar a sociedade, os movimentos sociais, a população, denuncia, observa, presta atenção. O que está ao seu lado não é natural, não é normal, porque esse é o terceiro fator da invisibilização e a naturalização dessa situação. Quando você passa anos observando que a situação não evolui, se repete, quando um vizinho de uma empregada doméstica passa 40 anos sem achar que algo anormal está acontecendo no mesmo prédio, a gente tem exatamente o que nós chamamos de naturalização, que em outras palavras, muitos empregadores, eu diria muitas vezes com má fé, descreve da seguinte maneira: mas eu não sabia, isso é trabalho escravo, mas na minha fazenda eles estão até em melhor condição que no acampamento de sem terra, de onde eu tirei eles, ou daquela favela de onde eles vêm. Essa forma de considerar como normal a maneira de tratar uma pessoa humana, simplesmente porque ela já vem do universo de precariedade, de vulnerabilidade, que a colocou em condição desumana, essa aqui é a garantia da invisibilidade. Ninguém vai se dar conta com esse discurso de auto-excusa, eu diria, autojustificação, que culmina nesse discurso inadmissível que a gente escuta ainda hoje. Não, escravo na minha casa. Eu sempre considerei essa pessoa como da minha família. Aí você vê como culmina uma situação de autocegueira. Não tem pior cego que aquele que não quer ver. E Xavier, a gente estava acompanhando os dados da CPT e vimos que vocês levantaram o maior número de... No ano passado, né, vocês registraram o maior número de pessoas resgatadas nos últimos 10 anos, né? 3.191 pessoas. Queria que o senhor comentasse o que esse número de pessoas representa, né, para a violação dos direitos fundamentais da pessoa humana no Brasil, né, para a promoção dos direitos humanos no nosso país. Esse número de 3.000, passando 3.000, de fato, ele se contrapõe a uma média de 1.000 e poucas pessoas resgatadas nos últimos 8 anos. Então, realmente um pulo para cima que não deixa de impressionar. Inclusive que não é o resultado exclusivamente para dizer, não, é o governo Lula que está agora dando... não, começou em 2021 esse pulo. E a situação que leva uma pessoa ao trabalho escravo, ela é a conjunção, eu diria, de 2 movimentos. Um movimento de oferta de serviço por parte de empregadores sem escrúpulos. Não tenhamos medo de dizer isso, sem escrúpulos. Para eles, qualquer meio de fazer lucro é um meio bom. Qualquer meio de enganar a concorrência usando instrumentos ilícitos
para vencer no mercado é bom. Então, nós temos esse movimento de oferta de trabalho e nós temos, por outro lado, essa demanda de serviço por parte de trabalhadores em situação de grande desemprego. Né? No Brasil, a gente sabe que o número de trabalhadores em situação de desemprego beira os 10% da população. Né? E quando a gente fala da faixa etária da juventude, né, ter 25 anos, essa taxa é quase o dobro. E quando a gente fala da faixa da pessoa afrodescendente, dos negros e pardos, também. Então, nós temos um contingente de população que está sem acesso à terra, sem acesso a uma educação de qualidade ou uma qualificação profissional que os permita entrar no mercado de trabalho com alguma chance de vender sua força de trabalho a um justo preço. Então, e nós temos muitas pessoas que, por essa situação, são obrigadas a migrar, a sair do seu território, da sua comunidade, às vezes sair porque são despejados de uma terra, outras vezes porque, especialmente entre jovens, não se apresenta nenhuma alternativa. Então, o trabalhador que entra nessa rota, ele está do seu lado quase disposto a pegar quase qualquer coisa, melhor que nada. E aí entra não a aceitação, mas de uma certa maneira, não tendo outra opção, entra no trabalho degradante, na jornada exaustiva, acumula dívida que vão se tornar como cerceamento da sua própria liberdade, de poder desfazer a relação de trabalho, distante do seu lugar de pertença, de comunidade, de segurança, da família. Então, sim. Tem um ponto que o senhor tocou que me chamou muito a atenção e eu quero aqui fazer uma associação, inclusive, com uma imagem que está atrás do senhor. Né? A imagem que está atrás do senhor faz alusão ao massacre de Eldorado dos Carajás, de 1996. Foi uma situação muito triste ali no sul do Pará. E a região, e o senhor falou, né, na resposta anterior, um pouco também nessa, sobre os conflitos na região do norte do país. Mas quando a gente observa os números oficiais, esses números eles são baixos. Há uma subnotificação de dados, de informações, levando em consideração uma região que ela tem um histórico de conflitos fundiários, como esse que citei aí de Eldorado dos Carajás? Eu estava em Eldorado dos Carajás no dia 17 de abril passado, né? Inclusive uma região relativamente próxima da nossa aqui, do norte do Tocantins. Hoje a fronteira agrícola já se deslocou para espaços muito adentro da Amazônia, né? Não inicialmente nessa região de Eldorado dos Carajás que a maior violência persiste, embora continue, porque nem todas as questões fundiárias pendentes dessa região foram solucionadas. Mas a gente sabe que hoje no sul do Amazonas, na região de Rondônia, em algumas regiões do Mato Grosso, em todas essas regiões onde a fronteira agrícola avança, a gente poderia também identificar no próprio Cerrado, outra região, outro bioma, essa situação. Nós temos situações de violência, de frustração, de injustiça ambientais e sociais que se acumulam e que possibilitam esse ambiente de violência adicional. Mas um ponto importante, essencial de bem entender que todas essas violações de direitos, que em algum momento culminam no trabalho escravo, elas estão interconectadas, interrelacionadas, e que atacar uma violação em si não resolve o problema. Esse combate tem que ser integralizado. Subnotificação nesse sentido, você tem razão. É subnotificado porque é subdenunciado, porque é naturalizado,
porque, e o ponto essencial também nessa questão específica do combate ao trabalho escravo, porque falta força de investigação e de inspeção do trabalho. A gente sabe que praticamente o efetivo atual da inspeção do trabalho, da auditoria fiscal do trabalho, trabalha com a metade das forças que lhes seriam necessárias. Um concurso foi anunciado para 900 recrutamentos de novos auditores fiscais, mas vai compensar somente uma parte do problema, nem a metade do déficit vai ser assim solucionado. Então, nós temos um conjunto de fatores que pode explicar esse gap, esse déficit dos números, que de fato, a escala do Brasil, 3.000 pessoas encontradas nessa situação, e muito de um lado, que 3 vezes mais que a média dos anos anteriores, mas é pouquíssimo, em realidade, a situação que podemos imaginar, sem exagero, que existe na realidade. Xavier, e ainda falando um pouco sobre a região norte do país, queria que você comentasse sobre a relação que nós podemos fazer com a concentração de casos de trabalho escravo na Amazônia com também os crimes ambientais. Qual é a relação que existe entre isso e a falta mesmo de punição e fiscalização em relação aos crimes ambientais é um fator determinante também para os casos de pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão? Eu falei um pouco antes do ciclo da escravidão, além da ganância da miséria, que são os alimentos, os ingredientes essenciais, você é o terceiro que tem um terceiro que é a impunidade, né? Então, essa trilogia, ganância, miséria e impunidade, constitui um motor que reproduz sempre essa situação. E como tem conexão entre um crime e outro, né? A gente costuma falar de uma cesta de crimes, o crime ambiental realizado na calada da noite, no meio da invisibilidade total da floresta amazônica, longe, às vezes, dos próprios radares, do sistema de detecção, ou que não consegue em tempo real chegar até o local da infração, ou só chega quando o leito já foi derramado, são tantos focos de possíveis situações de trabalho escravo. E é óbvio que a região norte pulula de situações dessa natureza. Quem vai acreditar que os trabalhadores associados à mineração ilegal nos territórios de Yanomami, em Roraima, ou em outras partes do território, trabalham em condições legais, de carteira assinada? É óbvio, mas quando você vê como nem a fiscalização ambiental consegue chegar lá, a não ser através de operações praticamente de guerra, né? Pior ainda, em se tratando de tentar resgatar trabalhadores dessas situações. Mas quando você observa também quais são os ramos da economia brasileira que mais tem recorrido ao trabalho escravo historicamente, você vai ver realmente que são essas atividades que foram atrás de territórios, conquistando território na Amazônia, sobre terras que tinham outros donos, indígenas, poceiros, populações tradicionais, e sem olhar pelos meios utilizados, Xavier, se apossaram. É interessante que o que o senhor coloca é até um exercício histórico, né, que a gente leva aqui o nosso público, né? A gente está numa data sobre o Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, mas também é uma data de reflexão, não é, Raoni? Que a gente traz aqui é um recorte não apenas atual, mas um recorte histórico também. Exatamente, Samuel. E eu queria já trazer uma questão da população para essa data importante também, né, que foi ontem. Queria perguntar para vocês, porque vocês agora estão lançando uma campanha de conscientização nacional, né, Chega de Escravidão. Então, eu queria perguntar o quanto isso ainda é necessário ser ensinado, ser trabalhado, ser levado mesmo para a população, para que elas entendam com clareza o que é trabalho análogo à escravidão e que é uma veia aí da escravidão que já acabou no país, mas que ainda temos situações semelhantes e degradantes de pessoas no país.
Você tem razão de insistir na dimensão histórica, né? Que sai até forçada ainda se examinarmos quem é vítima do trabalho escravo no Brasil. Eu tenho números, por exemplo, de 2016 a 2022, que são os números do seguro-desemprego. As pessoas que são resgatadas em uma situação análoga de escravo no Brasil têm acesso a 3 meses de seguro-desemprego. De 2016 a 2022, foram 8.300 pessoas registradas nessa condição. Você imagina que desse total, a população parda, preta representou 81% do total. 81%. Ora, a população brasileira se compõe de 52% de população afrodescendente. Ou seja, nós temos no trabalho escravo as mesmas estatísticas das cadeias brasileiras, dos assassinatos pela polícia, dos jovens mortos em situação de violência extrema. Quem morre, quem é vítima, em cada 5 casos é afrodescendente. Essa questão deve nos obriga a refletir. O Brasil não é qualquer país. O país foi destinatário de 6 milhões de africanos nos 4 séculos do tráfico humano, tráfico negreiro, né? E foi o maior país destinatário desse tráfico. E Xavier, pode-se dizer que até hoje não reparamos isso. Até nesse sentido que o senhor comenta, recentemente, pela primeira vez, nós tivemos a manifestação do governo de Portugal, né, quanto a essa escravização da população negra aqui no Brasil, dos maus que foram provocados. Acho muito interessante o senhor falar isso e a gente aproveita e faz aqui esse adentro, essa colocação do ponto de vista histórico, como ainda pequena, mas pelo menos uma reparação. Eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui no nosso programa Pauta 2. Muito obrigado, Xavier. Desejo aí sucesso no seu trabalho, não só do senhor, mas de toda a equipe da Comissão da Pastoral da Terra. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Vamos ficar de olho aberto para ninguém virar escravo. É o lema da nossa campanha, há 25 anos. Nós conversamos com o Xavier Plassat, ele que é integrante da coordenação da campanha nacional da Comissão da Pastoral da Terra contra o trabalho escravo. A gente fica por aqui nesta edição do Pauta 2. Deixo o convite a você quer sugerir uma pauta para o programa, você pode então entrar nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, Sistema Sagres _ e deixe a sua sugestão de pauta e a gente debate aqui com você. Pauta 2 fica por aqui, até uma próxima edição.